Então, pessoal, boa noite de novo, né, para quem já tinha chegado antes. Eu sou o Vitor, você professor de vocês de Química. Já vou até começando, que quem for chegando aí, de qualquer forma as aulas vão ser gravadas, a gente vai disponibilizar tudo no YouTube, né? E, além disso, também aqui no comecinho eu vou falar mais sobre a Química no Enem, de forma geral, sobre os temas que mais caem, sobre o nosso cronograma, e depois eu vou falar um pouco, a aula mesmo vai ser sobre modelos atômicos. Então, tudo certo aí, eu acho que a gente pode começar, né? Tudo certo. Vocês podem me falando, quem tiver mais, tipo, tiver mais desenvoltura aí, pode ir ligando o áudio, pode ir falando, que às vezes eu não consigo acompanhar aqui o chat, estou sempre olhando, mas aí, quem tiver uma dúvida, alguma coisa assim, pode ir abrindo. Mas é bom que deixe a aula mais dinâmica. Então tá, eu primeiramente aqui, né, vou falar sobre o que em química, né, o que costuma mais cair, até para a gente ir já determinando o cronograma. Aqui eu peguei no guia do estudante, né, no site, acho que o guia do estudante é até do Enem, não sei. Enfim, aqui tem uma listagem, né, com porcentagem das matérias que mais costumam cair no Enem, né? E a gente vai ver aqui, eu peguei de outros sites também, mas química orgânica, né, de forma geral, compostos orgânicos, é o que sempre costuma mais cair em química. E tem outras matérias, umas cinco, né, umas quatro, cinco matérias não, né, temas chaves em química que estão sempre caindo no Enem. Além de química orgânica, né, como a gente tem aqui em primeiro lugar, a gente tem bastante estequiometria, sempre tem questões de estequiometria, reações inorgânicas, termoquímica, modelos atômicos, né, que é a aula de hoje, e soluções também. Aqui no guia do estudante a gente vê que os percentuais são bem próximos, né? Assim, a diferença está pouca, está bem distribuído os temas aqui. E além disso, o Enem também costuma ser bastante interdisciplinar. É difícil, né? Falar se uma questão foi só de soluções, foi só de. Né, ele costuma misturar bastante as coisas. Bom, aqui é o Grupo Exatos, né? O site também fez uma listagem aqui de 2009 até 2017, com as questões que mais caem. A gente vê que química ambiental, né, que entra nisso que eu estou falando, que é mais interdisciplinar, né, a gente pega coisa de química inorgânica, né, coisa de outros temas dentro da própria química e aplica na química ambiental, né, o Enem faz bastante isso. Às vezes coisas de biologia, né, mistura, isso é uma questão, você não sabe se é de química, se é de biologia. E, novamente, os temas que eu tinha citado, né? Estequiometria, química orgânica, eletroquímica, né? São esses principais. Aqui de um outro site também, chama Blog do QG, e aqui ele listou as 5 principais. Aqui não tem química ambiental, eles não colocaram, mas, assim, pelo menos, não sei se é só de experiência pessoal, de quando eu estudava para o Enem, eu tenho a química ambiental, para mim, como uma das principais, assim, junto com a química orgânica, é o mais importante, é o que eu acho, assim, que vocês têm que dominar. Então, baseado nisso, né, pessoal, aqui estão os links, eu deixei se depois tiverem interesse de olhar, ou até para se basear, os estudos, vocês mesmos e tal, ou até tem outros sites também. É legal a gente já tá de olho em qual matéria é melhor focar, saber mais. Então, assim, eu vou tentar dar de tudo um pouco, mas eu vou tentar focar nesses conteúdos que são mais importantes, assim. Eu acho que vocês devem ter mais domínio. Bom, a aula de hoje, né, além do cronograma que eu estou apresentando agora, a gente vai falar de modelos atômicos. Na próxima, sobre a matéria, né, e as transformações da matéria e depois tabela periódica. Essas aulas são aulas mais introdutórias, né? A gente tem que dar para depois, quando dar as outras aulas, falar que já falou de algum determinado tema, né? Que a partir daqui a gente vai usar muito do que já foi citado, né? Tabela periódica, por exemplo. Então, depois disso, a gente já entra na química orgânica. Aqui eu coloquei 2 aulas, mas talvez pode ser mais, vai depender do que vocês acham. Eu quero que a gente vai discutindo isso, vai combinando isso, né, com o decorrer das aulas. Vocês acham que a gente estuda mais ou não? E faz mais uma, às vezes uma aula de exercício. Depois, os compostos inorgânicos, né, reações inorgânicas, ácido e base, e aí depois entra já em estequiometria e as reações químicas. Então, esses são outros temas que caem bastante com mais aulas, que eu coloquei mais aulas aqui, né? mais estequiometria, reações, soluções, também cai bastante. E química ambiental, também coloquei aqui, né, distribuído em 2 aulas,
química ambiental, né? Isso aqui é a cara do Enem. Eu sempre penso no Enem, eu penso nisso, aquecimento global, chuva ácida, camada de ozônio, lixo, né? Reciclagem, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que cai muito no Enem, pelo menos eu tenho essa impressão. E aí tem outros temas menos comuns, né? Como radioatividade e bioquímica, que eu deixei essas aulas, que eu acho importante, a gente vai ter tempo para isso, eu acho, para dar essas aulas, embora sejam temas menos comuns, assim, acho que vocês têm que focar nesses 5, 6 temas principais, dominar eles, né, e o restante, o que souber é lucro, né? Porque também eu sei como é que é difícil aprender tudo, 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 né? E as últimas 4 aulas, pessoal, eu deixei livre, assim, para a gente combinar junto. Se a gente revisita um outro tema, se a gente volta, por exemplo, com química orgânica ou com química ambiental, ou se a gente dá só exercício, só resolução de questão, isso vai depender de como é que a gente vai estar chegando. Acho que aqui já vai estar próximo o Enem, né? O Enem é 20 e pouco de novembro. E aí isso a gente vai combinando mais para frente. Aqui é o cronograma do pessoal da tarde. E agora a gente entra na aula mesmo. Pessoal, tá fluido a apresentação? Tá funcionando? Porque eu uso o Prezi Vídeo e à tarde deu tudo certo, mas parece que a Carol teve problema ontem à noite. Qualquer coisa, vocês me avisem aí se não estiver funcionando, porque a gente dá um jeito, eu troco aqui, vou pro PowerPoint, a gente faz alguma coisa a respeito. Tá tudo certo aí? Sim, Pode certo. Tá continuar? legível. Tá dando certo. Não, então beleza. Qualquer coisa vocês me avisam, então. Então vamos tocar. A aula de hoje vai ser sobre modelos atômicos, né, como eu tinha falado, mais especificamente evolução dos modelos atômicos, né? Bom, por que, né, estudar modelos atômicos, né? Isso aqui, né, pessoal, acho que não só para química, acho que é interessante vocês terem essa ideia de forma geral. Como a gente não consegue visualizar o átomo, né? O átomo está na escala de nanômetros, de picômetros, né? Ele é a circunferência de um átomo tem 1/10 de um nanômetro, né? Tudo, né? Não, é mais fácil quando a gente interpreta através de imagens, né? Então, os cientistas, com o passar do tempo, criaram esses modelos, né? Para ser uma forma melhor de visualizar. Então, eu falo isso que de forma geral para as outras disciplinas também. Sempre que vocês estiverem aprendendo, tentem fazer relação com imagem. Se é algo que dá para você associar uma imagem, usar alguma imagem, alguma ilustração. O nosso cérebro trabalha melhor com imagens. A gente aprende melhor com imagens. Então, a ciência do aprendizado já mostrou isso. Como a gente memoriza mais fácil se tem uma figura, se tem uma ilustração, se tem uma imagem. Então, assim, né, como os cientistas também tentaram, né, aos poucos foram tentando ilustrar, né, como eram os átomos, né, através, né, fazer uma concepção desse átomo para a gente entender a constituição, as propriedades, os comportamentos dos átomos. Bom, esses modelos explicam, né, o que diz na teoria, mas isso não vai querer dizer, né, que fisicamente o átomo seja desse jeito, né? Novamente, é impossível da gente enxergar e muito provavelmente o átomo não é. Principalmente desses modelos que a gente vai citar aqui, que não são os modelos mais atuais, né? O átomo não é exatamente dessa forma, mas é uma forma da gente visualizar, né? Bom, primeiro, né, o termo átomo em si é bem antigo, né? Como quase tudo de útil, né? Quase tudo de bom que surgiu no mundo na Idade Moderna, aí, depois de 1600, depois do Renascimento para cá, tudo tem origem na Grécia, né? O termo átomo também vem da Grécia, né? Os primeiros que imaginaram a existência dos átomos foram Leucipo e Demócrito, né? Em aproximadamente, sei lá, 500 anos antes de Cristo. E, segundo eles, tudo era formado por minúsculas, né? Partículas indivisíveis, né? E que eles cunharam o termo na época de átomo. Então, o termo átomo vem do grego, que é a, não, né, e tomo partes. Então, o átomo, né, etimologicamente falando, né, é aquilo que não se pode dividir, no caso, né. Só que essas ideias, né, não puderam ser comprovadas na época, né, a gente está falando aqui de 2.500 anos atrás, né, mais de 2.500 anos atrás, ficou como hipótese. Só que outras teorias, né, tomaram lugar nesses 2.500 anos e o pensamento de que tudo seria composto por átomos ficou esquecido durante muito boa parte da história da humanidade. Até, né, que no século XIX, né, vários avanços tecnológicos, né, e mudança do pensamento científico também, de forma geral, permitiu, né, que alguns cientistas
pudesse, né, realizar alguns experimentos que fossem cada vez mais precisos. E através disso, né, foi possível descobrir que tudo realmente era formado por essas minúsculas partículas, né? E foi possível entender cada vez mais sobre as estruturas atômicas. Então, os cientistas, né, foram aos poucos usando as informações descobertas por outros estudiosos anteriores, né, para desenvolver seus modelos atômicos. Esses modelos foram evoluindo, né? Inclusive, na ciência, isso é uma frase interessante, né? Newton que disse isso. Na ciência, tudo é feito assim, né? Ninguém cria nada, né? Todo mundo se baseia num pesquisador anterior, todo mundo pega algo que já foi feito e melhora, né? E acrescenta. Oi? Pode falar. Oi? Tá com um zumbido no fundo. O áudio tá ruim, então? Fala, tem um zumbido lá no fundo e tá alto. Deixa eu pensar aqui. Será que não é seu fone, não? Pois é, vou te... Agora a gente não consegue te ouvir. A gente não tá conseguindo te ouvir. Estão me ouvindo agora, pessoal? Sim. Tá zoando ainda? Tá fazendo algum vídeo ainda? Tá fazendo um zumbido ainda. Ainda tá. Foi assim, ó. Pã. Será que não tem uma caixa perto da outra fazendo interferência ou microfone perto da caixa de som? Ah, eu acho que pode ser meu computador. Ele faz um zoadinho. Será que é isso, então? Ah, pode ser isso, mas o zumbido não tá te atrapalhando de te entender, não. Tá dando pra te ouvir. Deixa eu... Vou sair e entrar de novo, sem o fone, vamos ver como é que fica. Às vezes fica menos. Vocês me falam, só um minuto. Oi. Acho que não. Tá. Vocês estão me escutando? Tá bem melhor. Sim. Melhorou? Sim, agora saiu. Então beleza. Melhorou muito. Não, bom saber então, vou sem o fone. Então certinho, né? Pode continuar. Tá, onde que eu tava aqui? Ah, tá, isso que eu tava falando, né? Foi uma frase que o próprio Newton disse, né? Que ele se apoiou, né? Newton, que é para muitos o maior cientista da história, né? Disse que se apoiou nos ombros de gigantes. Então, tudo na ciência foi feito dessa forma, né? Alguém já tinha descoberto alguma coisa e os outros foram aprimorando, foram melhorando as ideias, né? Então, dessa mesma forma, aconteceu com os modelos atômicos, né? A descoberta de um cientista era substituída pelas dos outros
e os conceitos que estavam corretos, né, iam permanecendo, mas os que a gente, né, o pessoal via que estava errado, que não estava certo, passavam a ser abandonados, né. Dessa forma foram surgindo novos modelos atômicos e cada vez mais precisos. Então essa série de descobertas, né, da estrutura atômica, até se chegar aos modelos mais aceitos hoje em dia, ficou conhecida como a evolução dos modelos atômicos. Bom, aqui eu coloquei, né, antes da gente entrar em todos, como se fosse essa figurinha aqui, mas assim, pra vocês pensarem como se fosse um resumo. Como é muita coisa, é legal vocês fazerem associações, né? Então, tem palavras-chave. Aqui eu vou falar de um por um, mas Dalton, com o modelo da bola de bilhar, né, com o átomo indivisível, o átomo maciço. Depois Thomson, com o pudim de passas, né, com os elétrons distribuídos aqui, né, entre o átomo. Depois vem Rutherford, com o modelo planetário do átomo, né, um núcleo no centro e os elétrons, né, orbitando o átomo. E depois Bohr, que ainda aprimorou ainda mais o modelo de Rutherford e adicionou os níveis, né, as camadas, né, descobriu que a eletrosfera, né, era dividida, tinha regiões específicas, né, onde os elétrons podiam ser encontrados, né. E por fim ainda tem Schrödinger, né, do gato de Schrödinger. Schrödinger foi assim como Bohr também foi um dos predecessores lá da física quântica, né, mas a gente já não vai entrar no modelo dele, eu acho que isso não é matéria de ensino médio e nem do Enem, né, nem é algo que eu domino também. Então, né, aqui eu coloquei de novo também da mesma forma, só para ilustrar, né, aqui é um modelinho, né, que pegou desde de Aristóteles, né, que tinha a teoria dos 4 elementos, depois vem Demócrito e Leucipo, né, cunhando o termo átomo, e depois novamente John Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Bom, então vamos lá, né, pessoal. O primeiro modelo foi o modelo de Dalton, né. Dalton foi importante porque ele trouxe essa discussão de volta, né, para o meio acadêmico, científico da época, né. O átomo tinha sido esquecido, né, o termo átomo, a ideia do átomo tinha sido esquecido por mais de 2000 anos, e ele foi importante porque ele trouxe isso de volta, a falar que é matéria, que tudo é formado por essas minúsculas partículas. Bom, então, né, lá no início do século XIX, ele retomou, né, como eu disse, as ideias de Leucipo e Demócrito, e propôs que a matéria, então, era formada por átomos, que eram partículas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis. Então, essas palavras, pessoal, vão ser disponibilizadas, sim. Não, essa eu consegui ver. Tem mais alguma outra pergunta? Não é? Era isso, né? Vão ser disponibilizados sim os slides. Vai estar lá no Classroom, tá? Vou colocar. Às vezes eu já coloco hoje mesmo. Então, essas palavras, né? O átomo maciço, esférico, né, indivisível, são palavras-chave, que eu tinha falado que é legal vocês irem associando com o modelo de Dalton. Então, o modelo dele fazia analogia à bola de bilhar, né, como eu tinha falado. Então, segundo ele, né, todos os átomos eram diferenciando somente pela massa, por tamanho e propriedade, para formar os elementos químicos diferentes. Bom, então, né, de nada. O modelo de Dalton, né, o modelo da bola de bilhar, tinha os seguintes princípios, né? Todas as substâncias eram formadas de pequenas partículas, né, os átomos. Os átomos de diferentes elementos tinham diferentes propriedades, mas todos os átomos dos mesmos elementos eram exatamente iguais. Segundo ele, né? Porque hoje a gente sabe que não é isso. Hoje a gente tem isótopos, né, do mesmo átomo e tudo mais. Os átomos não se alteram quando formam componentes químicos, né? E os átomos são permanentes e indivisíveis, não podendo ser criados nem destruídos. E que as reações químicas, né, correspondem a uma reorganização desses átomos. Bom, aqui eu coloquei, né, só para ilustrar de novo, sempre que possível eu vou trazer imagens, alguma coisa assim, para ver se fica mais marcado, né, se é mais fácil de memorizar. Então, a bola de bilhar, o modelo de Dalton,
E aqui um outro modelinho, quem perguntou aí do slide, né, coloquei assim né, como um resumo, né? Então fala, né, aqui nessa imagem, quais desses princípios a gente descobriu. Tá. Quais desses princípios a gente descobriu hoje em dia que não é verdade? Várias coisas, na verdade, principalmente de Dalton, né? Quase tudo de Dalton, a gente sabe que hoje em dia já não é verdade mais. Por exemplo, o átomo é divisível, que é a primeira e mais importante, né? Nos outros modelos, o pessoal já até fala isso, que o átomo não é uma esfera maciça, né? O átomo tem elétrons, o átomo tem prótons, o átomo tem nêutrons. E com a física quântica, né? Eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso, mas com a física quântica a gente consegue dividir ainda mais, né? Então, os prótons, os nêutrons, né, ainda tem mais divisões, né, subatômicas, né? A gente tem os quarks e as outras partículas lá quânticas que eu nem me arrisco aqui a falar, né? Mas, principalmente, quanto esses primeiros modelos, principalmente o de Dalton, quase tudo assim está incorreto, sabe? Ele foi bastante importante para iniciar a ideia. Né, voltar com essa discussão, e a partir dele outros pesquisadores começaram a melhorar, né? Mas assim, não sei, né, se essa era, acho que nem era seu intuito, mas é uma pergunta, por que a gente estuda isso, né? Eu também não sei, eu acho que vai, né, já que não está mais correto, eu acho que entra nessa ideia, né? Assim, é uma matéria de Enem, uma matéria de vestibular, matéria de ensino médio, a gente estudar desde os primeiros modelos até os mais recentes, mas eu acho que é porque é importante, eles consideram que é importante a gente entender essa evolução, sabe? Aqui, voltando à imagem, né? Podem ir perguntando para o pessoal, quando tiver esse tipo de dúvida e tal, deixa a aula mais dinâmica, que é até bom, melhor para mim do que ir só falando. Bom, então, né, como eu tinha dito, né, baseado... Aqui a gente vai falar mais depois, mas nas aulas de estequiometria, né, sobre Lavoisier e Proust, sobre as leis das proporções da matéria, sobre... a gente vai ter aulas para entrar mais no detalhe, mas baseado nisso, né, ele propôs sua teoria atômica lá no início do século XIX, e o modelo dele, como eu já disse, é o modelo da bola de bilhar, porque ele achava que o átomo era maciço e indivisível. E aqui estão as palavras que eu disse para vocês ir associando, né, sempre que possível, né? Esfera maciça, indivisível, indestrutível, imperceptível, e muito importante também, pessoal, Dalton, que foi o primeiro, ele achava que os átomos não tinham cargas, né, que o átomo era neutro, que o átomo não tinha carga. Bom, o próximo, né, quase um século aí depois, foi Thomson. Thomson fez um experimento bastante interessante usando uma ampola de Crookes, que é esse instrumento aqui, ó. Né, aí entra naquilo que eu falei no começo também, que no século XIX o pessoal já tinha mais ferramentas para fazer esse tipo de experimento, né? Então, não vou entrar no detalhe aqui, né? Mas ele, com essa ampola, né? Ele tinha uma bobina aqui de campo magnético aqui no meio, ele conseguia observar se um átomo que estava sendo passado pela ampola aqui, um átomo não, né? Um elétron, ele ia ser defletido ou não. E através disso ele conseguia ter ideia se né, entendendo aqui sobre o magnetismo, né, se esse elétron tinha carga ou não. Aqui, né, normalmente eu coloquei só para explicar o modelo, só para explicar o experimento que ele realizou. Então, era um tubo de raios catódicos, né, que o elétron ia do eletrodo negativo, né, que a gente chama de cátodo, para o eletrodo positivo, o ânodo, né, que desse lado para esse. E aí ele observava se esses íons iam ser desviados, né, como eu tinha falado, por esses campos elétricos ou magnéticos, né, sugerindo que tinha certa carga elétrica. Então, foi isso que ele observou. Então, ele realizou o experimento com essas placas metálicas de várias composições, e eu sempre observando se ia ter esse desvio ou não. Então, né, pessoal, através disso, desse experimento com a ampola de Crookes, aí, ele conseguiu perceber que existiam, então, partículas negativas, né? Como eu tinha dito, o modelo de Dalton não tinha carga, né? Não tinha partículas, é uma esfera, né? Então, isso significava que o modelo de Dalton estava errado, né? Porque o átomo era, sim, divisível, né? Como eu até tinha sido sua pergunta, Érica.
Então, tendo em vista que ele teria partículas ainda menores negativos, chamados de elétron. E ele ainda, né, teve, esse pessoal é muito, né, inteligente. Então, visto que o átomo era nêutron, né, e ele tinha descobrido cargas negativas, ele deduziu que com certeza também existiam cargas positivas no átomo, né? Então ele propôs lá no final do século XIX que o átomo era constituído de uma partícula esfera de carga positiva, não maciça, incrustada de elétrons, né? E esses elétrons eram negativos, de modo que a carga elétrica total seria nula. E esse é o modelo, né? O modelo do Thomson, que é conhecido como o pudim de passas, né? Ou pudim de ameixas, bolo de ameixas, né? Cada lugar fala de um jeito. Bom, então, né, através disso, ele sugeriu o quê? Que os elétrons eram constituintes universais da matéria. Ele apresentou as primeiras ideias relativas à estrutura interna dos átomos, né? Falou que o átomo era composto por cargas positivas, né, que tinham cargas negativas distribuídas no seu interior. Ele indicava que os átomos deviam ser constituídos de cargas positivas e negativas distribuídas uniformemente, né, para chegar nesse nulo, né? Ele descobriu que essa minúscula partícula, essa mínima partícula, né, e assim estabeleceu a teoria da natureza elétrica da matéria e concluiu que os elétrons eram constituintes de todos os tipos de matéria. Teve umas complicações maiores, que entra em detalhe no experimento dele lá, a carga-massa, né, do elétron, e que para qualquer gás empregado na experiência, né, essa proporção era mantida. Então, nessa época mesmo, ele se tornou reconhecido, né, como o pai do elétron. Então, Thomson, aí, de novo falando de associações, né, associar Thomson com elétron, com carga, né, com essas propriedades. Aqui está uma representação, né, do modelo dele, aqui que era uma esfera, né, carregada positivamente com os elétrons distribuídos, e aqui é o pudim de passas, né, fala pudim de passas, né, mas isso é uma comida inglesa, eu acho, né, não tem que lembrar, para mim isso é um panetone redondo, né. Aí novamente, né, o panetone, enfim. Então, a respeito de Thomson, né, fazer essas associações, né, do descobrimento do elétron, né, do átomo redondo com as cargas distribuídas, né, e tudo mais. E aí, um pouco depois, né, vem Rutherford com outro experimento bastante interessante também. Ele tinha um bloco de chumbo aqui, né, com polônio, né, que é um material radioativo, né, que emite partículas alfa. Então ele emitia esse feixe de partículas, né, sobre uma folha de ouro aqui. E ele observava, né, se ao redor dessa folha de ouro ia ter alguma reflexão das partículas alfa. E por que isso é importante, né, pessoal? Aqui eu coloquei o mais explicativo, depois para vocês estudarem, quem tiver interesse de entender, aqui explica bem legal como funcionava. Mas, enfim, a partir disso, né, a partícula alfa não tem massa, a partícula, né, alfa, gama, a gente vai falar mais disso sobre radiação, e essas partículas não têm massa. Então, como houve desvio aqui, né, assim, ele observou que a maioria passava direto, né, ou sofria pouco desvio aqui, e algumas tinham maior desvio, outras tinham um enorme desvio. Isso indica o quê? Né? Até mesmo pela proporção. Que a maior parte do átomo era vazia, né? Que a partícula conseguia passar direto. E que a parte que refletia era mínima, já que as partículas não voltavam com tanta frequência. Então, né, pessoal, a partir desse experimento lá, ainda no início do século XX, né, Rutherford colocou, através de colocar essa folha, né, e realizar esse experimento na câmara metálica, ele tinha o objetivo de analisar a trajetória das partículas alfa, né, a partir do obstáculo criado pela folha de ouro, que nem eu tinha falado, e ele observou que algumas partículas ficavam totalmente bloqueadas, né, que é aquelas que meio que voltavam, né, enquanto outras partículas que não eram afetadas ultrapassavam a folha, sofrendo desvios ou pouco desvios, né. Então, segundo ele, que nem eu tinha dito, o comportamento podia ser explicado graças às forças de repulsão elétrica entre as partículas. Aqui, importante lembrar, né, pessoal, partículas
mesmo sentido, né? Elétron repele elétron, próton repele próton, e de sentidos opostos se atraem, né? Então, pelas suas observações, ele afirmou que o átomo era nucleado e que sua parte positiva se concentrava num volume extremamente pequeno, que seria o próprio núcleo. Então, o átomo, né, tinha um volume concentrado todo no núcleo e que esse núcleo era bem pequeno. E o modelo dele foi conhecido como modelo planetário, ou seja, mais uma associação aí, né? A gente associa o modelo de Dalton com a bola de bilhar, o modelo de Thomson com o panetone lá, né? E o modelo de Rutherford pode ser associado com um sistema planetário, né? No qual os elétrons, né, se movem em órbitas circulares ao redor desse núcleo, que é pequeno. Portanto, né, através desses resultados, né, Rutherford percebeu que, na verdade, o átomo não seria maciço, né, como propôs Dalton e Thomson. Ele disse o seguinte, então, que o átomo era descontínuo e que era formado por duas regiões, né, o núcleo e a eletrosfera, que o núcleo era denso e tinha carga positiva, ou seja, né, que era constituído de prótons, e que a eletrosfera era uma grande região vazia, onde os elétrons ficavam girando ao redor do núcleo. Então, aí a gente já tem uma grande mudança, né, do modelo de Thomson para o de Rutherford, porque agora toda a massa é concentrada no meio, né, no núcleo, e o núcleo é bem pequeno. E além disso, em 1932, né, Chadwick foi outro cientista, ele descobriu também que tinha outra partícula subatômica, que era o nêutron, né? Então, dessa forma, o modelo de Rutherford passou a ter os nêutrons no núcleo, junto aos prótons, e nessa eletrosfera, que era bem maior, né, falando de tamanho em relação ao núcleo, ficavam circundando os elétrons. E, né, pessoal, pouco depois, ainda contemporâneo desse pessoal aí, né, veio Bohr. Né, em 1913, Bohr propôs um modelo que se baseou no de Rutherford, né, pouco tempo depois, apenas o aprimorando, que a gente já tinha falado. Então, os elétrons se moviam em órbitas circulares, e cada órbita apresenta uma energia bem definida e constante, que eu tinha falado lá no início, né? Bohr chega, né, com as ideias dos níveis de energia, as camadas de energia, né? As camadas que a gente vê na tabela periódica. Que cada elétron, para cada elétron do átomo, né? Então, essas camadas eletrônicas, os níveis de energia, né, passam a ser representadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q, que nem tem lá na tabela periódica, a gente vai falar na aula de tabela periódica. No sentido da mais próxima do núcleo, né, para mais externa, né? Então, aqui na K, acho que eu até coloquei uma imagem aqui, não, ainda não, né? Mas vou falar, né? Que aí, na primeira camada tem o hidrogênio, o hélio, né? Bom, então a teoria de Bohr, né, estabeleceu as seguintes concepções atômicas, né? Que os elétrons giravam ao redor do núcleo, mas não giravam ao acaso, né? Que eles tinham órbitas determinadas, né? Eles tinham regiões específicas onde esses elétrons orbitavam. Em que o átomo era incrivelmente pequeno, mesmo assim, a maior parte do átomo era espaço vazio, que o diâmetro do núcleo atômico é cerca de 100 mil vezes menor que o átomo todo. Nossa, né? 100 mil vezes menor, é só vazio, o átomo é praticamente só vazio. Em que o elétron girava tão depressa que pareciam tomar todo o espaço, né, dessa eletrosfera. Então, quando a eletricidade passava através do átomo, né, o elétron pulava para uma órbita maior seguinte, voltando depois à sua órbita inicial. Então, quando a gente também vai estudar isso em outras aulas, né, quando você coloca energia, né, adiciona energia no elétron, né, de alguma forma, por outra partícula que seja, esse elétron pode subir de camada, né, subir para a próxima camada, voltar, e isso também tem uma liberação de energia, né. Então, quando os elétrons saltam de uma órbita para uma outra, isso libera luz, né? Luz também é energia, né? Luz é radiação também, uma forma de uma onda, né? Então, Bohr conseguiu prever os comprimentos de onda a partir da constituição do átomo e do salto desses elétrons de uma órbita para outra. Aqui, né, o modelo só ilustrativo, né, como seria mais ou menos, né, as regiões, cada camada, né, do K até o Q que os elétrons podem atingir, e
E aqui, nessa ordem, assim, né, vem a tabela periódica, a distribuição, né? Aqui que tem elétron somente na camada K, aqui é só o hidrogênio e o hélio, né? Que só pode fazer 2 ligações, e só tem a camada K de eletrosfera. Deixa eu ver aqui. Que são esses números? O 2, o 8, o 18, o 32, no caso, são a quantidade de elétrons por camada que pode ter. Por exemplo, quando você olhar lá na tabela periódica, os 2 primeiros átomos, né, que estão isolados lá em cima na primeira camada, você pode olhar as camadas da tabela periódica. A primeira camadas, não, vamos pegar assim, linhas da tabela periódica. A primeira linha tem hidrogênio e hélio. Então, são os 2 átomos que estão na camada A, que pode ter só 2 elétrons na camada K. Isso mesmo. E depois na linha de baixo, pensando ainda na tabela periódica, a gente tem 8 átomos, né? Então a gente pega ali, depois do hélio, e vai até um gás nobre, neônio, não sei, próximo gás nobre, e a gente tem outro. Então são 8 átomos, né? Que podem completar 8 elétrons nessa camada. E é uma soma também, tá, pessoal? Então, assim, quem está nessa segunda camada aqui tem essa camada preenchida, mas os átomos até, sei lá, se não é o gás nobre aqui, é o nitrogênio, né, que vem antes do gás nobre, oxigênio, não sei, acho que é o oxigênio. Então, ele falta um, né, depois a gente vai falar de regra do octeto, vem outras, né, a gente vai entrar mais em detalhe, vai ter aula só para isso. E aí, depois, é só olhar a tabela periódica, a gente tem na terceira linha 18 átomos, então essa galera aqui pode completar 18 elétrons nessa camada, e assim por diante, 32, 32, 18 e 4, até chegar nos últimos átomos da tabela periódica, né? Mas a gente vai entrar nisso em detalhes. Por nada. Na aula, principalmente na aula de tabela periódica, depois falar de ligação química, a gente vai falar sobre isso. Aqui, pessoal, coloquei de novo só para ilustrar, né, de novo, para vocês fazerem associações, né? Então, Dalton, até legal, vou refalar aqui agora, deixa eu ver quantas horas que já é 9h30, vai dar 9h30, né? Então já tem metade da aula certinho. Então eu vou entrar nas questões agora sobre isso, né? Essa aula é mais curtinha, já que só falar dos modelos. Então eu já vou fazer as associações aqui para ver se vocês vão lembrar ali durante as questões, né? Então Dalton, né, com um átomo indivisível, né, maciço, esférico, né, sem carga, lá, né, no século XIX. Depois vem Thomson com o pudim de passas, com esses elétrons distribuídos aqui, né, num átomo que é preenchido de cargas positivas e negativas, né, distribuídos uniformemente. Depois vem Rutherford com o sistema planetário aqui, né, que o núcleo está no centro e tem a eletrosfera onde os elétrons circundam, né? Pode falar, alguém tinha abrido o áudio aí ou foi sem querer? Você pode repetir, por favor, o que você falou? Não sei se foi a minha internet, mas o áudio deu uma cortada. Fala, você quer que repete aqui desde o início? Isso. Tá, então vamos lá. Até se vocês quiserem ir anotando aí, ó, algumas palavrinhas-chave. Então, Dalton, né, é o do átomo indivisível, né, maciço, sem carga, certo? Então, é a bola de bilhar, no caso, certo? Depois vem Thomson, com o pudim de passas. O né? O que esse pudim de passas significa, né? Ele descobriu o elétron, colocou os prótons, o átomo era formado por... O átomo não era mais visível, né? Agora o átomo é divisível, ele tem elétrons, ele tem prótons, e eles estão distribuídos uniformemente aqui pelo átomo, certo? Certo, né? Depois vem Rutherford com o sistema planetário. Então a gente
tem um núcleo aqui. Vocês todos recebendo notificação? Não, acho que é. Estão me escutando? Tá tudo certo ou tá dando problema? Tá tudo certo. Tudo Tudo certo. certo? Não, então beleza. Tá, então o sistema planetário aqui, né, com o núcleo no centro e os elétrons orbitando, né, esse núcleo. E depois vem Bohr, que aprimora o modelo de Rutherford. Então ele não diz que é só esses elétrons orbitando aí o núcleo do átomo, né? Ele fala que o núcleo é minúsculo, né, que a eletrosfera é enorme e a maior parte do átomo é vazio, e que os elétrons ficam né, eles não se movem aqui para qualquer lugar, né? Eles têm regiões específicas onde esses elétrons podem estar. Então, esses elétrons têm níveis, têm camadas, estão distribuídos em camadas específicas da eletrosfera, certo? E depois vem Schrödinger com a quântica aí, que a gente não vai entrar. Bom, vamos fazer o seguinte, provavelmente alguns outros professores já fizeram algo similar. Eu vou deixar a questão e vou esperar vocês levantarem a mão. Então, assim, quando a maioria tiver levantado a mão, vocês votam para ver quanto que deu. Pode ser? Então, vou Pode. clicar aqui na questão aqui. Pode ir pensando aí que eu vou abrir o questionário aqui.
Acho, acho que tá bom, né, pessoal? Todo mundo, quase todo mundo foi na 2. Todo mundo já votou, né? Tá certo aí, a opção B. Aqui eu acho que não tem nem muito o que falar, né? Só se for para relembrar novamente, né? Essas primeiras questões aqui estão mais simples. Não apareceu o formulário? Uai, estranho. Tem. Continua sem aparecer? Você olhou aí para cima aí não deu. Não, não apareceu não. A última mensagem que aparece é a da Érica, falando assim. Da Érica? Depois não apareceu mais nada. Não tô nem achando essa, já tem um bom tempo então. Foi 9h11, a última mensagem que apareceu pra mim. Nossa, 9h11? Foi. Depois disso não apareceu mais mensagem. Ah, tá, achei aqui. Uai, estranho, deixa eu pensar, alguma coisa aí. Será que você fechou seu chat? O pessoal tinha me falado alguma coisa assim de que o chat dava problemas, alguma configuração, alguma coisa. Não fechei não. Eu achei que ninguém tivesse mandando mensagem. Aí depois você falou que eles já tinham votado. Ah. Você abriu, fechou de novo aí e nada. Não aparece nada. Gente, deixa eu pensar, hein? Sai da chamada e olha se apareceu no chat que tem. Lá fica mostrando o chat. Tá. Sai assim, não precisa sair, só minimiza, sabe? Se lá vai aparecer ou não. Não, também não apareceu. Caramba. Não sei, viu, como é que faz agora. Vou fazer a próxima, vamos ver se vai aparecer. Mas o problema é que não tá aparecendo nada no chat, né, pra você. Não tá aparecendo nada. Tá dando problema pra mais gente. Agora voltou a aparecer, agora voltou. Voltou? Voltou, agora voltou. Ah, então isso é a internet mesmo. Ou Teams, né? Mas é a internet ou Teams que não tá carregando, tá demorando para aparecer. Obrigada. De nada. Então vou ir para a próxima, então, pessoal. Vou nem comentar muito, né? Que essa não tem muita interpretação, né? É só associar mesmo. Então, o átomo, né? Quem veio, né? Disse que na verdade o átomo não era indivisível, né? Foi o Thomson, né? Que descobriu as propriedades elétricas, que cunhou o termo elétron. O átomo ser uma esfera maciça era a ideia de Dalton, né, que foi o primeiro aí, e Rutherford realmente disse, né, que o átomo era formado por duas regiões, né, que era o núcleo e a eletrosfera. Bom, vamos para a próxima, então. Essas primeiras estão mais simples mesmo. Ah, essa é legal. Ah, faz o seguinte, pessoal, não vota primeiro, sabe? Só levanta a mão, quem já tiver a ideia, espera para votar, porque senão influencia os outros. Eu falo por experiência própria, né? Eu tenho disciplina na faculdade e se eu não sei a questão e tem 30%, sei lá, 60% do pessoal votando numa, eu vou nela também. A Sabrina que tinha dito aí que aperta para enviar o voto, mas não vai, tenta de novo agora. Vou abrir o próximo votação aqui. Vocês me falam se agora vai dar certo.
Pessoal, como tem uns 70 alunos na aula, quando der umas 50 mãos levantadas, eu já falo, tá? É da maioria aí. Acho que vocês podem votar, pode votar. Ah, essa foi legal, tá distribuído. Teve de tudo um pouco aqui, né? Eu coloquei a opção 5, mas não tinha opção 5, né? Então, 74% foi na... Ah, agora deu certo? Beleza. Então, essa é legal. Ah, o pessoal tá mudando o voto. 70% na opção 3. Opção 3 aí seria a C, né? Que é 2 erros. Então, na verdade, pessoal, não tem nenhum erro. É a A mesmo. Quer ver? Deixa eu passar o slide aqui com a resolução. O que vocês acharam aí que estava errado? Essa é uma questão bem a cara também de vestibular, do Enem, né? A questão do FMG. Porque é muita informação e a gente é tendencioso a achar que tem alguma coisa errada no meio, né? Então, isso aqui, né, na verdade, essa questão eu achei até interessante, que é legal até vocês fazerem isso, na verdade, né, esse resuminho, que nem eu estava falando, com os principais pontos, né, de cada um. Aqui tá tudo certo. Ele disse, né, que Dalton era os átomos maciços, né, indivisíveis, é isso mesmo, que o Thomson né, foi responsável pelo elétron, que tinha carga negativa. Vamos ver. Na parte do Rutherford diz que não tem restrições quanto aos valores. Tá, vamos lá então. Rutherford, elétron de carga negativa em órbita em torno de um núcleo central de carga positiva. Não há restrições quanto aos valores de raios das órbitas das energias elétricas. É isso mesmo. Quem botou restrição foi o Bohr. Essa foi a contribuição do Bohr. Imagino que todo mundo deve ter se confundido por causa disso, né? Ter pensado por causa disso. Quem colocou essa restrição, né, no caso, entre aspas, foi o Bohr. Foi o Bohr que adicionou isso, né? Então, vou deixar aqui ampliado para vocês verem. Então, essa foi a principal contribuição do Bohr. Ele disse que esses elétrons, né, eletrosferas, estavam distribuídos em camadas, né? Que eles tinham níveis de energia específicos, onde eles poderiam situar. Rutherford não especificou isso, né? Rutherford só falou da eletrosfera, que os átomos orbitavam ela, né? Então, aqui o resumo do menino estava certo, está tudo certinho aqui. E é legal vocês fazerem algo nesse sentido aí também, sabe? Alguém botou alguma outra coisa diferente? Pensou alguma outra coisa que poderia estar errado? Ou foi isso mesmo? Aqui Bohr, né? O que fala de Bohr? Que o elétron, né, também tem carga negativa, que orbita em torno do núcleo central de carga positiva e que apenas certos valores dos raios de órbita e das energias do elétron são possíveis. Quando a gente fala camadas, níveis específicos, é isso que a gente está falando, que tem os raios, as regiões certas onde esses elétrons podem orbitar, né? Que não é solto, né? Em qualquer lugar, né? Eles têm posições, né? Regiões específicas. Então vamos para a próxima. Vou abrir. Aqui, pessoal, essa aqui era para ter mas aí o slide saiu atrapalhado, pode desconsiderar aí. Então vão ser 4 questões. Vou colocar aí para vocês. Aí, a hora que vocês souberem aí, levanta a mão. Tá dando uns 40 e tantos, 50, eu vou lá para vocês votarem.
Bom, deu 44 mãos, pessoas que levantaram a mão aí. Um bocado já voltou, então pode voltar todo mundo. Vamos ver quanto vai dar. Eu estava esquecendo de olhar nas outras questões. Deixa eu ver aqui quantas pessoas tem na aula. Tem 60 e tantas, né? Porque não sei se estava dando muita. Parece que não está dando, né? O pessoal que levanta a mão aí, uns 40 e poucos, parece que é o que está tendo de respostas também aí no questionário. Bom, então aí 90% foi na D, né? Essa era mais simples, né? Tava certa. Aqui o slide deu uma bugada de novo, mas então é só completar aí mesmo, né? Então o modelo de Rutherford propõe que o átomo era composto, né, por um núcleo muito pequeno que tem carga positiva, né? Lembrando, né, que Rutherford mesmo não sabia do nêutron, né? Foi aquele Chadwick que eu falei depois, que adicionou o nêutron ao modelo de Rutherford posteriormente, né? Assim, posteriormente, mas contemporâneo ali também na mesma época. Os prótons, né, de carga positiva, são equilibrados por elétrons, certo? Que giram ao redor do núcleo de carga, né, com carga negativa, certo? E que ficam girando ao redor do núcleo numa região periférica que a gente chama de eletrosfera, né? Lembrando de novo, isso foi o Rutherford, o que Bohr fez foi adicionar as camadas, né, os níveis a essa eletrosfera. Enfim, essa aqui já deu, né? Então vamos para a próxima. As últimas são mais difíceis, né? São 8 questões, eu acho. Essa é a terceira ou quarta? Deixa eu ver aqui, só um minuto. Não, agora é a quarta. Então vamos lá. Vou abrir o questionário daqui a pouco. Conforme vocês forem sabendo, vão levantando as mãos aí. Pessoal, não estou explicando tanto as questões assim. Se vocês acharem que eu não estiver explicando tanto, se sobrar alguma dúvida, alguma coisa, vocês abrem um áudio aí, vocês pedem para explicar no chat, para falar melhor. Se tiver alguma dúvida aí na resolução das questões, alguém aí não ficou tão claro, vocês me falam.
Acho que pode abrir, né? Pode voltar, pessoal. Essa tá dando bucha também. Deixa eu colocar aqui para vocês de novo, né? Acho que foi isso, né? Deu uma estabilizada agora. Né? Tiveram votos em todas as opções, então essa também foi mais difícil, né? Então vamos entender aqui, né? A resposta certa é a opção D aí. Teve 16 pessoas, né? 32% nela. Então vamos lá. A maior confusão aqui, eu imagino, né? O maior problema foi na opção 1 aqui, né? Que está incorreta, na verdade, né? O que falava aqui no primeiro? Que a maior parte do volume do átomo é constituída pelo núcleo denso e positivo. Não, né? A maior parte do volume do átomo é vazio, né? É a eletrosfera. Eles falaram, né? Principalmente Bohr depois. Não, isso surgiu com Rutherford, mas Bohr depois veio falar dos níveis e tudo mais. Mas, enfim, o modelo de Bohr, de Rutherford-Bohr, fala que o núcleo é minúsculo, né? Que é cerca de 100, agora não vou lembrar quantas 100 mil vezes menor do que a eletrosfera, né? Então, a gente tem um ponto, né? Um ponto denso no interior, que é o núcleo, e o restante desse volume, né, do átomo, volume, né, pessoal? A gente tem que pensar que volume é... Né, o tamanho, como é que eu explico, né? Volume é volume. Então você pega 1 litro, né? Vamos pega uma bola, por exemplo, né? O volume da bola toda, a bola pensando na bola como um átomo, lá no meiozinho, uma pontinha minúscula, né? Que seria o átomo, né? Todo esse exterior aí é vazio no átomo. Não sei se vocês já ouviram até falar que a gente nunca encosta, né? Ninguém, porque realmente a gente nunca encosta, nada se toca, na verdade, né? Deixa eu ver aqui, chegando aqui, explica depois a 3, por favor, que eu estou confundindo com o Bohr. Tá, vou falar então. Enfim, o núcleo, né, que é responsável pela massa, que é responsável pelo peso, vamos dizer assim, né, do átomo, ele é minúsculo. O restante é eletrosfera, é elétron, e o elétron não tem massa. E é minúsculo, é vazio. Então, a maior parte do átomo é vazio, predominantemente vazia. Então, a 1 aqui é a que está errada, que fala que o volume do átomo, né, é a maior parte constituído pelo núcleo denso positivo. Não, a maior parte do volume do átomo é vazio. Né? Se perguntasse a massa, a maior parte da massa do átomo, beleza, é a massa, mas como está falando de volume, né, é uma unidade diferente. Né? A 2 está correta, os elétrons se movimentam em órbitas estacionárias ao redor do núcleo, né? Isso foi Bohr quem trouxe. E a 3 aí, que a Érica tinha dito, para explicar. Então vamos lá. O elétron, ao pular de uma órbita mais externa para uma órbita mais interna, emite uma quantidade de energia bem definida. Talvez eu não tenha deixado isso claro, né? Na hora que eu falei lá. Mas quando eu disse lá, né, citei que o elétron, ao pular de órbita, né, quando ele sobe de uma órbita para a próxima, ou desce, né, dessa órbita para de baixo, tem liberação de energia. Tá, pessoal? Então, isso aí geralmente é em forma de radiação. A gente vai estudar também isso
na aula de radiação. Então, quando tem essa subida de camada, descida de camada, aí ele diz emitir luz. O que falou? Não, quantidade de energia bem definida. Essa energia pode ser em forma de luz, pode ser uma partícula alfa, uma partícula gama. Vai depender. Só que essa quantidade de energia que é liberada, ela é fixa, entendeu? Tem valores próprios. Então, é até importante vocês terem essa ideia, então. Então, quando o elétron pula de órbita, né, salta de uma órbita para a próxima, volta da órbita exterior para uma órbita interna, ele vai emitir uma quantidade de energia, seja ela, né, em qualquer tipo de radiação, radiação gama, seja luz, seja alfa. A gente vai estudar isso mais ao fundo depois. Então, ela também está correta. A 2 e a 3 está correta. Érica, você quer que fala mais alguma coisa? Ou deu para ter uma ideia? Não, beleza então. Tudo certo então, pessoal? Mais alguma dúvida nessa? Esse ponto é mais complicado mesmo, assim. É bom só vocês terem ideia, gente. Não é tão comum, né, as perguntas terem esse nível assim de complexidade, falar de níveis específicos de energia e tudo mais, mas sempre tem, tá? Assim, quando as camadas têm níveis específicos, né, níveis pré-determinados de energia, saltar essas camadas vai liberar uma quantidade específica de energia, ou descer de uma camada para outra vai liberar uma quantidade específica de energia, tá? Então, assim, é sempre, pelo menos no que se diz a eletrosfera, né, sempre pré-determinado, tá? Então vamos para a próxima aí. Esse aqui da PUC, tem um anunciado maior aí. Vou abrir lá. Opa, desculpa, agora que eu vi que tinha outra pergunta. Quando libera essa energia, é em forma de fótons? Então, boa pergunta. Depende, sabe? Assim, para falar a verdade, isso não é nem comum a gente estudar isso tanto nessa aula, sabe? Eu nem tô tão dentro assim do assunto para responder certinho. Posso até olhar para você depois, mas não necessariamente é fótons. Pode ser em forma de fótons, né? Que é um tipo de radiação, é um tipo de energia, de onda, né? De partícula, mas pode ser partícula alfa, pode ser partícula gama, vai depender da quantidade de energia, sabe? Essa quantidade que vai falar se é uma partícula alfa, se é uma partícula gama, mas não necessariamente tem que ser fótons, tá? Libera energia, mas não especificamente fótons. Na aula de radiação a gente vai entrar nisso em detalhes, sabe? Porque ainda não preparei essa aula, né? Mas eu me lembro vagamente assim que tem isso, sabe? Dependendo da quantidade de energia, vai ser uma partícula gama, vai ser uma partícula alfa, vai ser um fóton. Isso vai depender da quantidade de energia e do fenômeno também, né? Da interação que está acontecendo. Não, beleza. Então vamos lá, vou colocar aqui de volta. Qualquer dúvida podem ir perguntando aí. Só demorei para ver agora dessa vez. Trazou aqui o chat.
Acho que pode falar, né, pessoal? A maioria aí já votou. 96% na opção A, opção correta. Vamos lá, então, né? Aqui é legal, eu queria citar, né, alguns pontos aqui. Primeiro, né, essa questão tem a cara do Enem, né? Esse enunciado grande, chato, né? Confunde a gente vai chegando no final, já esquece o que está falando no começo. Mas vamos lá, aqui tem um pouco de tudo também que a gente cita, né? Que eu citei durante a aula, né? Então fala da Grécia, dos gregos que cunharam o termo átomo aqui no inicinho. Fala do tempo, né, que isso ficou no esquecimento, que foi muito tempo. E aí fala que no final do século XVIII, início do XIX, Dalton, que nem eu tinha dito lá no início da aula, ressurge com essa ideia do átomo, né? Bom, beleza, Dalton, né? Depois ele fala que os elementos eram constituídos de um único tipo de átomo, né? E assim vai, né? Então, acho que essa não precisa nem explicar muito, todo mundo deu para pegar aí, né? Então aqui de novo tem um resuminho, então que Dalton postulou, né? Que os elementos eram constituídos de um único tipo de átomo, que as substâncias eram compostas de combinações diferentes desses átomos, segundo as proporções determinadas, que o elétron foi descoberto por Thomson, né? A maior contribuição de Thomson foi a descoberta do elétron, né? Thomson é o pai do elétron, é reconhecido como o pai do elétron, né? E que o núcleo, né, foi descoberto por Rutherford através daquele experimento que eu citei lá, né, de bombear a lâmina de ouro e observar os desvios dessas emissões radiativas, né, já que a carga do núcleo era positiva. Então, beleza, vamos lá para a próxima que o tempo está acabando aí. Alguém tem alguma dúvida? Não, essa foi simples, né? Quem que descobriu os prótons? Rutherford? Bom, essa é uma boa pergunta, inclusive. De descobrir mesmo, se for para botar alguém, teria sido Rutherford, mas não teve um descobridor. O que aconteceu? Vocês lembram que eu falei que Thomson, ao descobrir o elétron, ele deduziu que existia o próton, né? Já que os átomos eram nêutrons, né? Que tinham carga neutra. Então, meio que já era sabido da existência do próton, certo? Porque Thomson, uma das coisas que Thomson, no modelinho de Thomson lá, que antecede o Rutherford, né, ele tinha lá um átomo com as cargas positivas, né, e as negativas distribuídas uniformemente. Então, assim, o raciocínio dele não teve uma descoberta assim, sabe? Mas já se tratava, já se falava do próton, porque ele já tinha deduzido a existência dele por existir o elétron. Se tivesse uma questão sobre isso, a gente precisaria falar que foi qual dos dois? Que descobriu o próton? Eu colocaria... o problema está na palavra descobrir, né? Ele não descobriu, né? Difícil, né? Ele deduziu a existência, né? Mas... boa pergunta, viu? Ia ter que analisar o contexto da questão. Acho difícil perguntarem isso porque não tem uma definição clara, sabe? Por exemplo, o elétron, a gente tem uma definição clara de que foi Thomson quem descobriu o elétron. Thomson é o pai do elétron, o descobridor do elétron. Então, quando a gente não tem uma pessoa bem definida, sabe, clara, que falou isso, acho mais difícil, sabe? Mas provavelmente ia ter um contexto para ser analisado, né, na questão, né, um enunciado, alguma coisa assim. Faz sentido ser Rutherford, né? Porque ele bombardeou lá o núcleo, né? Bombardeou a folha de ouro, né? Mas deu para entender, né, o raciocínio, assim, é difícil falar quem descobriu o próton, qual dos dois, porque, assim, por mais que Rutherford e Bohr já tenham tratado, né, do átomo, eles já tratavam o átomo antes até do descobrimento contendo prótons, né? Isso acontece muito, tá, na ciência, assim, a própria física quântica tem muito disso. A física quântica existe aí há décadas e, sei lá, foi em 2011 que a gente foi encontrar a primeira partícula aí subatômica, né, com esses aceleradores de partículas gigantes que a gente tem aí hoje em dia, né, que faz esses experimentos e tudo mais. Então, muitas vezes mesmo,
a gente trabalha com concepções, assim, com coisa que a gente não tem certeza, mas que tem uma ideia através de cálculos, sabe? De teorias. Mas acontece muito, a gente demora para ter uma prova concreta, tem milhares de evidências, mas não tem algo concreto, sabe? Isso acontece muito, na física tem isso muito. O pessoal, né, com a matemática aí faz muita... deduz que várias coisas existem e com um alto percentual de certeza, sabe, de confiabilidade, mas não tem a prova concreta, sabe? Muitas vezes porque não tem a própria... né, as ondas, o buraco negro, né, o pessoal já tinha proposto o buraco negro há 100 mil anos atrás, foi provar, a gente foi conseguir uma prova concreta disso aí, não tem nem 10 anos, que assim, foi em 2014, né, então é assim para a maioria das coisas, sabe? Muitas vezes não tem como testar, né? Então vai mais uma aí, pessoal, tá? Que essa é a última, né, vamos fazer só mais essa, então, falta 2 minutos. Pessoal, agora que eu vi de novo aqui que o Eduardo falou, a primeira foto de um buraco negro foi quando? Lembro que foi há pouco prazo. Foi foto? Assim, não sei se foi foto mesmo, né? Acho que foi 2014 também, a gente conseguiu... não, teve a foto, né? Assim, teve a foto mesmo, eles mediram e conseguiram fazer simular uma imagem. Eu acho que foi em 2014, eu posso estar confundindo com as ondas gravitacionais, que as ondas gravitacionais eu tenho certeza, mas como as ondas gravitacionais são um efeito, né, da união de dois buracos negros, né, depois quem tiver curiosidade, isso é muito legal. Foi assim que eles descobriram as ondas gravitacionais, que entra nisso também, que já tinha teoria há, sei lá, acho que quase 100 anos, que poderiam existir ondas gravitacionais. A gente nunca conseguiu provar, mas aí, né, recentemente, 2014, por causa de um evento que estava acontecendo, né, a união de dois buracos negros, se atraíram e se uniram, isso, né, gerou como assim, um abalamento, vamos falar assim, não é uma palavra correta, mas, né, tão grande que foi possível detectar a variação, né, das ondas gravitacionais. Então foi assim que eles detectaram em 2014. Um experimento super complexo, gigantesco também, mas que foi possível provar, sabe? Porque mesmo sendo dois buracos negros enormes, gigantescos, se unindo, a interferência é muito minúscula, sabe? O que gera gravitacionalmente falando para gerar essa onda. Opa, pessoal, botei minha cara aqui e tô... Verdade. Foi muito legal. Na época só se falava disso, né? É a época assim que eu acompanhava mais ciência, eu sempre gostei muito. Todos os canais de ciência, todo mundo falando sobre isso, explicando. Tem cheio de vídeo aí no YouTube, vale a pena. Na época, eu assisti o Primata Falante, esqueci, acho que era isso. É um canal de física. Aí, ó, a Marielle falou que foi em 2019. O buraco negro, será? Então estou confundindo com as ondas gravitacionais aqui. Eu acho que foi isso mesmo, o buraco negro foi mais recente, né? Precisa. Então, o buraco negro foi em 2019. Tava confundindo aqui com as ondas gravitacionais aqui. Por nada, pessoal, legal. Porque essas perguntas fora do contexto aí é boa também, legal pra gente sair um pouco. Acho que deixa então, né? Deixa essa questão aqui, sobrou 3. Depois, se vocês quiserem fazer, tem lá no slide. Acho que a gente vai ter que fazer aí. Nossa, já passei 2 minutos aqui, não tinha nem visto. Desculpa aí, pessoal.
eu vou disponibilizar o slide, vão ter questões. Essa aqui, pessoal, é a letra A, tá? A correta. Não cheguei nem a abrir, né? Eu nem abri, eu acho, o negócio para votar, né? Eu abri. Na hora que eu fui abrir para responder vocês, eu nem abri. Essa é a questão A, tá? No slide vai ter tudo. Tem a explicação depois, tentei botar bem detalhado, tá? Fala a resposta dessa, por favor. Essa era a questão, essa era a opção A. Então, pessoal, acho que foi isso. Eu vou disponibilizar aí agora para vocês no grupo, o que nem todo mundo fez, né? Só essa semana, tá? Esse negócio de ficar respondendo esse tanto, pelo menos para mim, na minha disciplina, de ficar respondendo esse tanto de questionário aí do Google. Depois, a partir das próximas, eu posso baixar aqui automaticamente, só quando eu quiser. Essa semana é importante para vocês darem um feedback, sabe? Falar o que o professor fez de legal, o que não fez, sabe? O que poderia ter sido melhor. Faltou algumas questões, eu tinha botado 2, 3 questões a mais, aí vai... depois eu quero conversar com vocês, tirar um tempinho, uns 5, 10 minutos para a gente falar o que a maioria prefere, se é mais conteúdo, se é mais questão, se vocês gostaram da didática aqui das questões e tal. E acho interessante isso também, sabe? Às vezes a gente perde, poderia estar tratando mais do conteúdo, em detalhes, mas a questão é bom porque aí é um pouco do meu raciocínio, né? Eu vou tentar explicar muitas vezes o meu raciocínio para resolver a questão. E aí vocês podem fazer uma pergunta, por que não isso? E assim, isso pode ajudar vocês a interpretar na hora, né? Que muitas vezes saber o conteúdo só não adianta, né? Ou muitas vezes você consegue resolver sem saber o conteúdo, porque principalmente no Enem, vestibular também, né? Tem um enunciado, tem um contexto, você pode excluir uma questão, sempre costuma ter questões excluíveis, né? Você pode reduzir outras, então essa dinâmica de questão eu acho bastante interessante, sabe? Hoje eu gosto muito do conteúdo, mas as questões também são legais. Tem como ter mais dos dois? Ter mais dos dois? Nesse tempo, eu achei que 1h30 ia ser muito, né? Mas acabou que passou bem rápido, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocando mais questões para vocês depois. Vou tentar fazer dessa forma, então. Tentar deixar meio que meio a meio, né? Obrigado, valeu. Boa noite, pessoal. Quem já quiser ir, pode ir aí. Estou falando aqui, conversando borracha. Vou tentar fazer mais ou menos isso. Vou deixar meio a meio, porque, que nem eu disse, eu acho é difícil também a gente planejar certinho, dar meio a meio. Às vezes passa um, passa outro, que nem hoje faltou um pouco de questão. Mas vou tentar fazer isso, botar bastante questão. O pessoal parece que gosta mais, né? Boa noite. Então, boa noite para vocês. Vou mandar lá. Vou mandar a lista de presença lá no grupo. Vocês respondem aí. Quem quiser dar um feedback para mim e tal, alguma coisa aí, algum problema, qualquer coisa assim, vocês podem me falar lá. Então, obrigado aí, pessoal. Foi bom. Eu estava nervoso, mas deu certo aqui. Na hora foi. Boa noite. Então, boa noite aí para vocês todos. Vou enviar lá no grupo. Até semana que vem. Semana que vem a gente vai falar caiu mais cedo. Perdi metade do conteúdo. Estou usando os dados móveis. Quem perdeu aí, quem falou isso foi o Eduardo. É o seguinte, vai ter a gravação, tá? Vai ter a gravação, a gente vai disponibilizar no YouTube lá além de ficar automático aqui para vocês aí no Teams, a gente vai disponibilizar lá no YouTube. Você pode pular para o pedaço que você perdeu, reassistir. Pode ficar tranquilo que vocês não vão perder isso não, vai ter tudo salvo, tá? Tchau, obrigado, gente. Para vocês também, boa noite. Então, a gente fica assim. Desculpa aí pelo atrasinho aí, nem vi. Até a próxima, até semana que vem. Vou mandar lá para vocês no grupo.